Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano, de volta no canal Panda Titã Informática, e hoje nós vamos trazer uma coisa muito bacana para você, que é explicar, principalmente para quem está iniciando o Linux, a diferença estrutural e funcional dentro do sistema entre pacotes oficiais, que são os pacotes que você instala no sistema, pacotes de Application Image, pacotes Snaps e pacotes do servidor FlatHub, que são os Flatpaks. Muito útil aí para quem está iniciando, principalmente usando o Fedora e outras distribuições, e quer entender melhor como é que funciona as diferenças estruturais e funcionais desses pacotes. Agora, antes de começar a explicação, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, que está passando na tela, ativando aí na mãozinha do like, e não esquecendo de ativar o sininho para você receber a cada semana notificações dos novos vídeos que estão saindo aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá para a explicação, pessoal. Bom, primeira coisa aqui, vamos para o próximo slide. Nesse slide eu fiz aqui um esquema bem prático para vocês entenderem de quais as diferenças essenciais desses pacotes. A gente pode ver aqui inicialmente que nessas duas linhas de baixo aqui, que eu estou marcando para vocês, ó, como vocês podem ver aqui, né? Essas linhas aqui, deixa eu só apagar para a gente fazer melhor. Aqui nós temos os serviços do sistema, não só de software, mas também os serviços de hardware. Tá? E isso aí é o básico que é instalado com a sua distribuição Linux, principalmente os pacotes que vêm quando você instala e os pacotes que vêm adicionalmente depois. Tá? Aqui nessa parte aqui de cima, a gente tem as bibliotecas, que são todos aqueles pacotes que se cruzam com os aplicativos bases que roda a tua interface gráfica e todos os outros serviços abaixo aí que estão interligados. Você pode até ver aqui, ó, que esse branco está todo interligado com os serviços, o que significa que tudo que está instalado de pacote no teu sistema quando você instala a distro já está intrinsecamente ligado aos serviços do sistema, ok? Então vamos entender aqui agora qual a diferença desses tipos de pacotes que nós instalamos. Veja que o nosso primeiro tipo é o empacotamento padrão, que são os pacotes que você instala na sua distribuição através de 4 formas específicas. Você pode instalar através de repositório oficial, como eu estou marcando aqui. Você pode instalar através de repositórios adicionais. Você pode instalar através de empacotamentos baixados ou de outros runtimes que você pode instalar até mesmo através de scripts no teu sistema, como no caso do HPLIP, por exemplo. Mas para a gente explicar melhor, vamos entender da seguinte forma. O empacotamento padrão ele pode vir do repositório oficial quando você usa, por exemplo, nos derivados Debian, você usa o apt install, né? Ou você usa um outro método para buscar do repositório oficial, que é aquele repositório que já vem configurado na sua distribuição. Às vezes acontece da gente também colocar repositórios adicionais, tá? Quando você coloca repositórios adicionais, geralmente você também tem que sincronizar com esses repositórios e instalar eles com sudo apt install também, tá? Outro método que geralmente a gente faz é através de empacotamentos baixados, que são aqueles arquivos deb, os arquivos rpm que você normalmente baixa e instala no caso de derivados Debian com dpkg, ou no caso de derivados Red Hat através do comando rpm, dnf ou yum, ou no caso de alguns tipos de servidores através do comando zyper, né? E os outros runtimes, quais seriam esses? Esses são aqueles que você baixa certos scripts, ou você baixa certos arquivos bash que contêm metadados nesses bash, e esses metadados e os comandos de script bash automaticamente instalam esses metadados dentro do teu sistema. Agora, o que eu quero explicar para vocês é que todos esses tipos de empacotamento padrão que você instala, como você pode ver aqui, eles se cruzam com as runtimes e bibliotecas e serviços que existem no teu sistema. Opa, vamos voltar aqui. Então o que acontece? Se acontecer aqui, ó, um erro aqui de você atualizar uma biblioteca errada, ou aqui deu algum erro também, deu alguma coisa, aqui também deu algum erro, ou aqui automaticamente todos esses tipos aqui, ó, de pacotes que você instalou podem ocasionar problemas deles não rodarem mais, da tua distribuição ter algo que não vai funcionar direito, ou um programa que não roda mais, ou algo que não se desinstala ou não instala novamente. Isso é o que a gente chama
pessoal aí que trabalha muito principalmente com derivados do Debian, isso é o que a gente chama de quebrar sistema ou quebrar o cruzamento de pacotes. É quando você dá aquele comando, por exemplo, dpkg, e ele avisa que não pode resolver. E você acaba tendo que dar um sudo apt install -fixing, que é para ele tentar resolver ou limpar o cache do dpkg, né? Então isso acontece muito, principalmente nos derivados Debian. Graças a Deus, eu que gosto do Fedora, não que eu esteja fazendo uma apologia ferrenha a ele, mas é muito mais difícil acontecer isso num sistema Red Hat baseado no Fedora do que em outros sistemas derivados do Debian, tá? Bom, então esse é o padrão de empacotamento que a gente usa, como eu expliquei, que esses aqui, né, como eu acabei de explicar, esses aqui nada mais são do que aqueles comandos sudo apt install, ou sudo dpkg, ou sudo gdeb, que a gente usa muito nas distribuições quando a gente está instalando, que são derivados do Debian, ou também distribuições que você usa o comando rpm, dnf ou yumi, para instalar pacotes RPM, né, do repositório oficial do Fedora ou de repositórios não oficiais como o RPM Fusion, tá? Muito bem, nós temos agora também um outro padrão de pacote que eu vou explicar aqui em cima, ó. Apesar de ele estar aqui em cima, né, eu fiz essa ordem um pouco diferente. Vamos falar sobre o Application Image. O que o Application Image tem de diferente do empacotamento padrão, né? O que ele tem? Em primeira instância, aqui está escrito que são aplicativos compactos e portáteis que apenas dependem de serviço runtime compatível. Quer dizer, esses arquivos são arquivos únicos, arquivos que são um pouco grandes, podem conter 40 megas, 50 megas ou até 100, 200 megas, mas são pacotes que eles não vão depender diretamente de toda essa estrutura aqui, ó. Eles não vão depender dessa estrutura, tá? Você pode até ter vários programas instalados em repositórios oficiais, outros repositórios e tudo, mas o Application Image ele é um programa portátil, compacto, porque tudo que ele precisa já está nele. Por isso que ele é chamado de imagem, tá? Um bom exemplo disso que a gente pode ter é o AVI Demux, que é um programa, uma aplicação que deixou de existir nos pacotes oficiais do Debian, mas agora existe ele em Application Image para você levar num pendrive e rodar ele em qualquer distribuição Linux que você queira rodar. A única coisa que ele vai precisar, como você pode ver aqui, ó, que eu vou marcar para você aqui embaixo, a única coisa que ele vai precisar é de um serviço compatível que se linke a uma única biblioteca aqui, ó, que eu estou até marcando aqui com o mouse, ó, tá? Que se ligue a uma única, opa, voltar aqui, que se ligue a uma única biblioteca. Então, se ele se ligar a uma única biblioteca do teu sistema, ele consegue rodar perfeitamente. Mas desde que aquela biblioteca lá embaixo que eu marquei, tá? Que eu marquei aqui, ó, ela esteja atualizada e que seja compatível com esse Application Image que você baixou da internet. Então, é como se fosse assim: você baixa o arquivo, roda ele, colocando ele em qualquer pasta do teu sistema ou na área de trabalho. E se ele achar aquela única biblioteca que ele precisa ou aquele único runtime que ele precisa para rodar, ele já roda naturalmente no teu sistema. A grande vantagem desse método é qual vantagem e desvantagem? A vantagem do Application Image é que você pode baixá-lo da internet com muito mais facilidade sem precisar de um comando de adicionar servidores ou repositórios específicos. A grande desvantagem, outra vantagem dele é que você pode utilizá-lo mesmo em máquinas que tenham baixo desempenho ou que não tenham tanta coisa instaladas assim. Agora, a única desvantagem dele é que ele não vai rodar em qualquer distribuição. Geralmente os Application Image eles só vão rodar nas distribuições que tiveram atualizações de serviços e pacotes únicos desde 2015 ou no final de 2015 para frente. Em distribuições antigas ele não vai rodar. E o kernel mínimo para poder rodar ele tem que ser 4.4. Se for abaixo do kernel 4.4 é bem provável que você não vá conseguir rodar ele, tá? Bom, vamos falar agora do Snap, que é esse daqui, né? O pacote Snap. Por que inventaram? Primeira coisa que a gente tem que perguntar é por que inventaram o pacote Snap. O pacote Snap foi uma tentativa
da Canonical junto com outros servidores, principalmente o GitHub, que tinha muita gente lá desenvolvendo pacotes diferenciados para o Linux, era uma tentativa deles poderem isolar ou rodar os pacotes Snap separadamente do resto do sistema. Porém, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui embaixo, nós temos aqui uma sandbox do Snap. O sandbox era uma ideia de que quando você roda uma aplicação Snap, ela não vai precisar do resto do sistema. Talvez a única coisa que ela vai precisar, como eu estou mostrando aqui embaixo, ó, é dos serviços intrínsecos do sistema, como eu mostro aqui, ó. Então, resumindo, você instala um pacote Snap, ele vai ser instalado separadamente do resto das bibliotecas e runtimes do teu sistema. Mas na hora que você for rodar ele, o sistema vai rodar ele como se estivesse rodando num subsistema virtual ou numa caixa de areia. A grande problemática desse tipo de rodar aplicações desse tipo é que, como você pode ver aqui, ó, ele vai ter que carregar um outro sistema virtual, usar quase todos os serviços aqui e ainda utilizar alguma coisa das bibliotecas padrões do sistema. E isso, de uma certa forma, vai forçar e muito o desempenho da tua máquina. Então o pacote Snap, ele é bacana porque ele vem da internet inteiramente separado do sistema, ele não se mistura com as bibliotecas padrões e os runtimes padrões da tua distribuição, ele é instalado separado. Mas a grande desvantagem é que na hora de rodar, ele vai deixar o teu sistema mais lento, por certeza. Até porque tem um outro motivo que começou a partir do Ubuntu, o 18.04. O que aconteceu é que esse Ubuntu, a partir dele, ele tinha dois kernels rodando sem você perceber. O kernel para poder virtualizar os pacotes Snap e rodar ele, e um outro kernel que é para rodar o front-end e o back-end aí do sistema Linux rodando. Isso torna o Linux muito mais pesado e pode até prejudicar o desempenho e travar a tua máquina. Então, por isso que o Snap, ele seria recomendado para máquinas que tenham um desempenho de armazenamento bem rápido e que tenha processadores realmente rápidos. Então, para máquinas lentas que tem internet, até a internet tem que ser rápida. Por quê? Porque os pacotes Snaps, eles precisam de um download muito grande de arquivos gigantescos para ele poder gravar tudo isso num local sandbox separado do sistema. Então, por isso que não é para qualquer internet lenta que você vai conseguir baixar um pacote Snap com muita facilidade, tá? Muita gente que usa o Fedora aí, que eu já até consultei nas comunidades, o pessoal está até retirando o Snap, porque o Fedora por si só ele não é um sistema levíssimo, ele é muito bacana, mas ele exige um pouco mais da máquina. Então o que acontece? Você colocando o pacote Snap, deixando lá no Fedora, a tendência é que o Fedora ficar muito mais lento. Então o ideal é tirar esse empacotamento ou esse serviço Snapd que existe lá no Fedora para não deixar ele tão lento. Uma coisa que eu sempre digo assim, se você tem internet veloz e um supercomputador, vale a pena usar o Snap. Mas se você não tem, eu não recomendo, porque é um pouquinho lento e de dor de cabeça, tá? Agora vamos falar sobre o Flatpak. O Flatpak é bacana porque o Flatpak foi uma melhoria até do que era o Snap. O pessoal que trabalhava no Snap, eles chegaram a um ponto de entender que tudo que o Snap fazia, além de deixar o sistema mais lento, gravava muito mais informação no sistema. Aí eles pensaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e divulgar uma outra tecnologia de empacotamento para que todos esses pacotes ficassem num servidor à parte, e que se a pessoa quisesse instalar algum aplicativo mais do que atualizado, ela pegava a referência desse aplicativo num servidor e com essa referência ela instalava só o aplicativo e as únicas bibliotecas que ele precisa para rodar. Então ficou muito mais simples. Por quê? Porque ele não precisava mais de uma virtualização de um segundo ecossistema para poder rodar, entendeu? Então o primeiro servidor que criou isso foi o servidor do FlatHub, tá? E com o servidor do FlatHub surgiu os Flatpaks, que são repositórios completamente separados do teu sistema. Resumindo, isso daqui não vai se misturar com isso daqui, entendeu? Sem falar que tu vai ter os aplicativos mais atualizados. Agora aí que vem o bacana
do Flatpak é que quando você baixar ele aqui para o teu sistema, ó, ele vai trazer todos os pacotes que ele precisa, e veja que está separado do resto do sistema aqui, não está junto com o resto do sistema. Quer dizer, está lá gravado, mas não faz parte da execução em tempo real do teu sistema, não vai atrapalhar o teu driver de vídeo, não vai atrapalhar a parte do áudio, não vai atrapalhar nada, não vai deixar o teu sistema instável e vai rodar perfeitamente dentro da tua distribuição. Então por isso que hoje a gente diz que o Flatpak é o melhor tipo de pacote para você ter dentro da tua distribuição. Mas tem um porém, assim como o Snap ele exige uma internet de maior velocidade, o Flatpak ele vai exigir também que você tenha uma internet de boa velocidade, porque geralmente as primeiras instalações que você faz dele, ele puxa muita biblioteca de apoio e muita coisa que vai cair aqui, ó. Mesmo sendo separado do sistema, mas é muita coisa que ele vai baixar. Então você vai precisar de uma internet mais veloz. Agora, uma vez baixado, é só correr por braço, porque ele não vai precisar rodar como no caso do Sandbox do Snap. Ele não vai precisar criar uma máquina virtual de segundos ecossistema para poder rodar. Ele já roda diretamente. A única coisa que ele vai precisar, como mostra aqui, ó, a única coisa que ele vai precisar é dos serviços do teu sistema e da ligação desses serviços com as bibliotecas dinâmicas do teu sistema. Somente isso. Quer dizer, o resto aqui, ó, ele não vai mexer nesse resto aqui e nem nessa parte aqui de cima. Essa que é a vantagem do Flatpak. Por quê? Porque toda a bagagem que ele traz já está aqui com ele, ó, separada do sistema. Então por isso que hoje ele é a melhor opção de baixar pacotes para o teu sistema Linux, até porque todos os programas geralmente deles são mais atualizados em versões compatíveis com a tua distribuição, principalmente se a tua distribuição for KDE, no caso Fedora KDE, e você sempre vai ter os pacotes mais atualizados. E lá você acha desde drive, aplicativos, ideias de programação e tudo mais lá, tá? Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro aí as diferenças entre pacotes padrões, Snap, Flatpak e Application Image. Então fica aí agora ao teu critério, você escolher qual seria o tipo de pacote melhor para cada tipo de aplicação que você vai instalar no teu Linux, tá pessoal? Então fica aí um abraço do Panda e a gente se vê com mais vídeos no próximo canal. Até mais, pessoal.